Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença do professor Flávio Gomes e do professor Lucas Calazans. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. E participe você também nessa conversa. Ligue para o telefone 31 3254 3009 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp no número 31 98295 2794. Estamos esperando a sua participação. Professores, enquanto as perguntas chegam, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professor Flávio, quais foram os conteúdos abordados? Tudo bem, Gabriela? Primeiro ano nós falamos sobre área e perímetros dos triângulos. E do segundo, circunferência trigonométrica. Perfeito, professor. E no ensino fundamental, professor Lucas, quais foram os temas? Fala turma, belezinha, Gabi? Belezinha. Vamos arrasar então, sexto ano aprofundando em porcentagem, aquela matéria que todo mundo gosta, e sétimo ano, grandezas. É fofo demais, fofo demais. Muito obrigada, professor. Agora que já relembramos os conteúdos, vamos passar para as perguntas? Vamos lá, primeira pergunta. Calcule 35% de 300, questão do sexto ano, professor. Então vamos lá, galera, revisar um pouco de porcentagem para a gente começar a dar um gás final nessa matéria, beleza? Então repete comigo, Gabi, 35% de 300. 300? Então vamos ver aqui, turma. Olha aqui, ó, 35% de 300. Lembrar, 35% é a mesma coisa de quê? 35 sobre 100. Então vai ficar assim, ó, 35 sobre 100. Esse de vira vezes. Vezes quanto, turma? 300. Responde-me que eu estou te ouvindo. Vezes 300. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui embaixo. Então o que vai resultar? O resultado dessa conta vai ser o quê? 35 vezes 3. Então, ó, 35 vezes 3. Pensa comigo, ó. 35 vezes 2 é 70. Então, 35 vezes 3 é 70 mais 35, ou seja, 105. Beleza? Então, 35% de 300 é 105. Obrigado, Gabi. Muito obrigada, professor, mas ainda preciso de você de novo. Então Acabou de chegar uma pergunta da Ana Lavínia, da Escola Estadual Interventora Alcides Lins. Como calcular a percentagem de uma fração? Então aqui, ó. Como que a gente calcula a porcentagem de uma fração? Então a ideia vai ser o seguinte. Imagine que eu queira calcular, por exemplo, 30% de, vamos supor, 2/3. Tranquilo? 30% de 2/3. Essa palavrinha de, ela faz a conexão das operações, beleza? Só que a operação que você vai substituir ali vai ser uma multiplicação. Então, independente se é um número natural, se é uma fração, sempre o de tem um caráter de multiplicar, beleza? Então, 30% é o quê? 30 dividido por 100. Beleza. Esse de vira o quê? Multiplicação. Então, vezes 2/3. Então, aqui a gente já pode cortar algumas coisinhas aqui, ó. Esse 0 com esse 0 a gente cancela. Esse 3 com esse 3 nós cancelamos. E vai sobrar o quê? 2 sobre 10. Você concorda comigo que o 2 e o 10 eu posso simplificar em cima e embaixo por 2 ainda? Pode falar que eu estou escutando. Então, dividindo em cima e embaixo por 2 vai ficar o quê? Vai ficar 1/5. Então, é assim que nós calculamos porcentagem de uma fração. Lembrando sempre desse carinha aqui sendo o conector de multiplicar. Beleza? Muito obrigada, Valeu. professor. Próxima pergunta. Professor, explique melhor sobre os arcos simétricos, por favor. Pergunta do segundo ano. Vamos lá. Vou fazer uma correção também, tá bom? Eu usei uma verdade como se fosse verdade absoluta e não é. Vamos lá. Será que a gente consegue fazer uma circunferência aqui? Será que eu dou conta? Vamos ver. Opa. Arrasou. Tem problema. Não, não tem. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos falar sobre arcos. O que eu falei lá na aula? Cometi um erro porque faz de conta que eu vou abrir um ângulo de 45 graus. Certo? Vamos colocar aqui, ó. 45 graus. 45 graus.
Os simétricos dele vai ser os mesmos 45 do lado de cá. 45 tá torto, né? Aqui tá menos 45. Do lado de cá também. E aqui também. Aí eu falei assim, opa, usei como de 45 como se fosse uma verdade para todos. E não é. Só vai ser pelo de 45. 45 mais 90 dá 135. Mais 90, 225. Deixa eu fazer bonitinho, né? Graus. Mais 90 aqui dá 315. Esse está certo. Esse eu posso usar assim, opa, a diferença entre um arco simétrico com outro vai ser 90 graus. Isso está certo. Mas somente para o exemplo de 45 graus, ou se você usar 135, nesses 4 aqui, beleza? Eles vão ser simétricos. Mas não é uma verdade. Por que vai ser uma verdade aqui? Porque eu estou formando um quadrado. Beleza? Agora, tem outro exemplo aqui. Vamos apagar tudo de novo. Que não dá para ser dessa forma. Vamos pegar o de 30. Vamos pegar aqui 30 graus. Isso aqui é 30. Aí o que você vai fazer? Agora dá para a gente colocar uma regra. Opa, independente do ângulo, você vai sempre puxar para a mesma formação. Opa, se aqui eu puxei 30, não ficou no centro, né? Aqui eu também vou puxar 30. Lembrando que aqui vale 180 graus. Aqui vale 0 e 360. Aqui vale 90. Certo, gente? Opa. E aqui vale 270. Deixa eu apagar aqui. 270. Ó, se o lado direito do meu quadrante eu elevei 30 graus, eu fiz uma abertura de 30 graus, você vai fazer a mesma abertura de 30 graus do lado de cá. Não estou afirmando que o valor é 30. Eu estou dizendo que eu fiz uma abertura de 30. Aqui embaixo, você também vai fazer uma abertura também de 30. E aqui, a mesma coisa. Agora está certo. Agora você vai fazer o seguinte. Eu não elevei 30? Opa! Aqui está diminuindo, né? Então, 180 menos 30 que dá 150. Esse aqui está para baixo de 180. Então, como ele vale 30 também, 180 mais 30, que dá 210. E olha esse. Eu também tenho 30 graus. Só que 360 menos 30, que vai dar 330. Ah, vou falar de arcos simétricos. Ah, vou puxar 60 graus. Qualquer um que você puxar vai ser de 60 também. Aqui 30, 30, 30, 30. Ah, 60. 60, 60, 60, 60. Beleza? Aí você faz a comparação. Ou você soma ou você subtrai. Beleza? Abração. Obrigado pela pergunta. Muito obrigada, professor. Próxima pergunta também acabou de chegar. A Clara enviou para a gente, da Escola Municipal José Ovídio Guerra. Gostaria que o professor Lucas explicasse mais sobre porcentagem e proporção. Beleza, qual que é o nome dela? Clara. Clara, obrigado, Clara. Então vamos começar agora com proporção. Porcentagem já deu até um spoiler nos exemplos anteriores, então vou revisar um pouco de proporção com você. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Então imagine que você tenha essa sentença aqui, ó. 2/5 igual a 4 décimos. Eu não estou te falando que o 2 é igual a 4 e nem estou te falando que o 5 é igual a 10. Eu estou te falando que o resultado da primeira parte é igual ao resultado da segunda parte. Quando eu pego 2 e divido por 5, o resultado é 0,4. Quando eu pego 4 e divido por 10, o resultado também é 0,4. Então, proporção é uma igualdade entre duas razões. Existe uma propriedade que relaciona os termos. Vamos só relembrar aqui um pouquinho. Eu posso escrever essa razão dessa maneira. Ó, 2 dividido por 5 é igual a 4 dividido por 10. Olha que top! Quais são os termos que estão no meio da proporção? O 5 e o 4, não é?
eles são chamados de meios. Agora, quais são os termos que estão nas pontas? O 2 e o 10 são chamados de extremos. Efetue o produto entre os meios. Vai dar o quê? 5 vezes 4 dá 20, não é? Agora, efetue o produto dos extremos. 2 vezes 10 também dá 20. Então, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que você pode pensar é a multiplicação cruzada aqui, ó. 5 vezes 4 é igual a 2 vezes 10. Obrigado, Gabi. Perfeita, professor. Chegou mais uma pergunta para você. Da Gabriele, da Escola Estadual João Ferreira de Freitas. Ela falou o seguinte: professor, pode falar mais um pouquinho e dar mais exemplos de problemas que são mais comuns em grandezas? Sim, sim, sim. Então vamos só relembrar um pouquinho, turma. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Repetindo, grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Então, por exemplo, quantidade de pessoas em uma festa é uma grandeza, porque eu posso contar a quantidade de pessoas que eu tenho. Agora, o outro exemplo seria o tempo. O tempo a gente pode medir, então é uma grandeza também. Só que existe uma relação muito bacana que a gente aprende muito em física. Então imagine, olha que interessante. Imagine que você tem uma distância de 1000 metros. Beleza? Para ser percorrido. Tranquilo? E você vai ter uma velocidade constante e vai conseguir chegar, né, no seu destino com um certo tempo. Beleza? Então imagine o seguinte, que a velocidade seja de, por exemplo, vou colocar aqui, vou apagar essa partezinha. Opa! Vou trocar aqui para ficar mais simples para vocês. Em vez de ser 1000, 100 metros. Imagine que você vai percorrer com 50 metros por segundo. Beleza? Então imagine que tem uma distância, né, de 100 metros e a velocidade vai ser 50 metros por segundo. Então, quantos segundos eu vou precisar para alcançar essa distância? Vai ser de quanto? 2 segundos. Beleza? Então, eu estou relacionando velocidade e tempo com a grandeza da distância. Agora, olha que interessante. Se eu for diminuir essa velocidade para 25 metros por segundo, quanto tempo vai ser necessário? Aí eu te pergunto, vai ser um tempo menor ou um tempo maior? Um tempo maior. Ou seja, a distância é a mesma, o tempo necessário vai ser de quanto? De 4 segundos. Daqui a pouco, nas próximas aulas, a gente vai ver que esse par de grandezas, tempo e velocidade, para uma distância fixa, são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma diminui, a outra aumenta em proporção inversa. Obrigado. Muito obrigada, professor. Próxima pergunta, professor Flávio. Se os lados de um triângulo são 3, 4 e 5, qual seria a área do triângulo com a razão 4? Pergunta do primeiro ano. Eita! Vamos lá, vamos fazer um triângulo então. Obrigado pela pergunta. Abraço pro povo de Caeté mais uma vez, minha terrinha. Olha só, triângulo básico, tá? Ele tá falando que ele vale 3, 4 e 5. Flávio, como é que você sabe que é assim? Porque é o triângulo básico. A maioria usa esses números como exemplo para a gente calcular a área, teorema de Pitágoras. É muito básico. Vamos lá, ele perguntou qual que é a área. Como é que é? Qual é a área de um triângulo com a razão 4? Com a razão 4, com 3, 4, 5. Ele não falou se ele ampliou ou se ele reduziu a figura. E um detalhe, gente, o ângulo não altera, beleza? Se você for ampliar uma figura, o ângulo continua o mesmo. Não pode errar isso. Ah, mas e se eu reduzir? O ângulo continua o mesmo. Só os lados do triângulo que vão ser alterados. Então vamos lá. Primeira coisa. Como ele falou que a razão é 4, o que você vai fazer? Vou calcular a área dele aqui. Ah, um detalhe. O outro triângulo, vamos apagar aqui. O outro triângulo, já que a razão é 4, opa, você vai fazer esse aqui, ó. Aumentar um pouquinho. Se a razão é 4, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Só que não é isso que ele está querendo. Ele está querendo saber sobre a área. Então
Então, como é que vai ficar assim, o nosso caso? Você vai calcular a área desse triângulo. Como é que calcular a área? Base vezes altura dividido por 2. Então, vai ficar base, aqui ó, base, e a minha altura. Então, vai ficar 4 vezes 3 dividido por 2 vezes o quadrado da razão. Quanto que vale a razão? 4, aí. Então, 4 elevado a 2. 3 vezes 4, 12. 12 por 2, 6. 4 elevado a 2, 16. Quanto que dá 6 vezes 16? 60, 36, 96. Opa, perdão, 96. Vamos colocar unidades? Vamos colocar centímetros aqui. Então, 60 centímetros quadrado. Enquanto essa área aqui vale 6, tá bom? O desse triângulo aqui vale 96. Dá para ter certeza? Aí eu vou te pedir. Eu não vou fazer agora para a gente não perder tempo. 16 vezes 12 dividido por 2. Calcula lá. Se eu tiver errado, a gente corrige. Mas se eu tiver certo, você manda um joinha. Beleza? Abraço para vocês. Muito obrigada, professor. A próxima pergunta foi encaminhada pelo Luiz Fernando Ayala. Professor, numa lanchonete, o preço de um sanduíche que custava R$ 3,00 sofreu um aumento de 32%. Qual será o novo preço do sanduíche? Primeira coisa, você me fala onde que tem esse sanduíche que eu vou comer. Porque R$ 3,00 a gente vai até conversar. Então vamos ver aqui, turma. Então tem um sanduíche, ó, me fala o endereço, onde que ele é? Da onde que ele é? Luiz Fernando. Luiz Fernando, manda o endereço aí, porque a gente vai fazer um lanchão com vocês, quando a pandemia acabar. Então aqui, ó, R$ 3,00 era o preço e vai sofrer um aumento de 32%, correto? Sim? Exatamente. E eu quero saber o valor do novo, o valor novo, né, do sanduíche. Então o que você pode pensar é o seguinte, o preço anterior era R$ 3,00. Qual que é o preço novo? O preço novo vai ser R$ 3,00 mais 32% de R$ 3,00. Tranquilo? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? 3 mais 32%. Vamos fazer de cabeça? Olha, 32% é 32 sobre 100. Tá imaginando comigo? Ó, 32 sobre 100. Agora, 32 sobre... Até fechei o olho, ó. 32 sobre 100 é o quê? 0,32. Beleza. Então, vai ficar 0,32. Esse dívida o que? Vira vezes. Então, 0,32 vezes 3. Então, vamos fazer aqui devagarzinho, ó. 0,32 vezes 3. Então, como que eu vou fazer isso? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. Eu vou ter duas casas decimais, então 0,96. Tradução agora, turma. Eu já sei que esse resultado é 0,96. Então, vai ficar 3 mais 0,96. Então, o novo preço é 3,96. Ou seja, R$ 3,96. Me chama, eu quero comer. Ainda tá barato, né, tá professor? Barato, Um tá sanduíche. aí, ó. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Matemática. Se ficou alguma dúvida, é só acessar o nosso aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta. Não esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E você pode também consultar o seu PET, plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça que as aulas estão disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir quantas vezes você quiser. Eu agradeço a presença dos professores, dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã.